que aconteceu? Duas coisas mudaram. Mudou o ambiente e mudou também o quê? A alimentação. Se vocês lerem o capítulo 11 de Gênesis, vão ver que ao mudar o ambiente e ao mudar a alimentação, a média de vida de 912 anos caiu para 286 anos. Nos dias dos israelitas, qual era a média de vida? O que diz o Salmo 90, versículo 10? Que a vida do homem são 70 anos. Quando existe vigor, chega aos 80, mas a maioria deles é o quê? Cansaço, enfado, porque passa rapidamente e voamos. O salmista não estava determinando que o homem deveria viver só 70, 80 anos. Se vocês verem o versículo no final, na realidade ele estava lamentando quão rápida e quão curta se havia tornado a vida. E hoje estamos vivendo mais ou menos? Ou estamos vivendo mais ou menos? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nosso mundo tem 6 bilhões de habitantes. Desses 6 bilhões de habitantes, 50%, a metade da população do mundo, morrem antes de completar os 17 anos de idade. Apenas uma pessoa em cada 60 chega aos 65 anos de idade e apenas uma pessoa em cada 500 chega aos 80 anos de idade. Estamos vivendo cada vez menos e com uma qualidade de vida o quê? Qualidade de vida miserável. Durante essa semana nós vamos discutir 5 fatores que têm contribuído para essa diminuição da energia da raça humana através dos séculos e o que nós podemos fazer para voltar a ter uma vida de energia, com vigor e o quê? Para podermos ser úteis mais à nossa família, à nossa igreja e ao nosso Deus. E eu vou falar em ordem de importância. Vou começar agora, talvez apenas... Quantos minutos eu tinha, pastor? Ainda tem, né? Vamos falar em ordem de importância. Por exemplo, se você quer fazer uma reforma na saúde na sua vida, e você quer começar com a coisa mais importante, qual seria a coisa mais importante para você? Hã? Carne? Não, carne está em terceiro lugar. Coisa mais importante que nós deveríamos fazer e que vocês devem fazer seria, isso é urgente, isso é para ontem, reduzir a quantidade de alimento que você está ingerindo. Hoje, pessoas que vivem em estratos sociais onde existe abundância de alimentos, estão como que literalmente cavando as suas sepulturas com os próprios dentes. Em 1996, os cientistas que estudam o processo do envelhecimento publicaram um artigo no Time Magazine intitulado Forever Young, Jovens para Sempre. Depois de 30 anos investigando, pesquisando a nível molecular o processo do envelhecimento, eles fazem algumas declarações que nos assombram. E algumas dessas declarações em perfeita harmonia com o Espírito de Profecia. Diz eles o seguinte, que o mundo hoje está dividido em 2 grupos. Existe um grupo que está morrendo porque não tem acesso ao alimento. E existe outro que está literalmente cavando a sua sepultura com seus próprios dentes. E eles mostram e provam a nível molecular por que o comer em excesso envelhece a pessoa precocemente e encurta a vida. Eles explicam isso de uma maneira bem clássica. E eu vou tentar fazer uma ilustração. O Espírito de Profecia diz que comer em excesso cansa mais do que trabalhar em excesso. Conselho sobre regime alimentar. Já repararam que nunca se comeu tanto e nunca se viu tantas pessoas tão cansadas? Por quê? Porque quando comemos em excesso, todo o nosso processo digestivo controlado pelo cérebro começa a drenar do nosso corpo aquilo que é conhecido como energia vital. E hoje, as pessoas comem mais do que devem, e dizem os cientistas, os gerontólogos, se nós reduzirmos em 30%
a ingestão de calorias vazias, nós poderíamos aumentar em 40% a nossa expectativa de vida. E eles vão mais longe. Diz que não somente poderíamos viver muito mais, mas poderíamos viver com uma excelente qualidade de vida. Vamos supor que vivamos 70 anos. Cortamos em 30% as calorias vazias. À tarde eu vou mencionar quais são as calorias vazias. Quanto poderemos viver? 4 vezes 7, 28, mais 70, 98 anos de idade. Mais ou menos com a média de vida dos unzas. Agora, por que envelhece? Vamos supor que você tenha o seu de jejum às 8 horas da manhã. Esse alimento, ele chega ao estômago e aí ele tem que permanecer quanto tempo? Mais ou menos 2 horas, porque é o estômago que se faz a digestão das proteínas. Só que entre o estômago e o duodeno existe uma válvula, um esfíncter conhecido como piloro. E hoje tem uma bactéria aí provocando um verdadeiro disarray nesse esfíncter. E por que ele fica fechado durante a digestão das proteínas? Porque o estômago produz o quê? Ácido. E é um ácido tão forte, se você colocar o dedo, ele queima. E como é que ele não queima? Por que ele não queima o próprio estômago? Porque o estômago conta de uma mucosa com uma geleia que não permite que esse ácido digira o tecido do próprio estômago. Quando uma pessoa tem um problema de gastrite, que aquela mucosa começa a se desfazer, o que acontece? O suco gástrico, o ácido clorídrico começa a digerir o quê? O próprio tecido do estômago, é um processo de autodigestão. O duodeno não tem essa proteção, então o esfíncter tem que estar fechado, porque se passa ácido clorídrico para o duodeno, o que vai acontecer? Úlcera gastroduodenal. Então, 2 horas, você comeu às 8 da manhã. Às 10 da manhã, o cérebro manda uma mensagem para o piloro para que ele pudesse o quê? Possa relaxar. Mas você talvez comeu muito rápido de manhã, passa num posto de gasolina enquanto está enchendo o tanque, olha lá assim, vê um sanduíche, ou um burrito, alguma coisa assim, e vou completar o café da manhã, o meu de jejum. No momento que você morde aquele sanduíche, o que acontece com o piloro? Ele volta a contrair. Quanto tempo agora para o sanduíche? 2 horas. Meio-dia, o cérebro manda uma mensagem novamente para o piloro. Só que o piloro grita, não, agora estou vendo muito barulho lá de cima. E vem coisa pesada, é horário de quê? Horário do almoço. Quanto tempo do almoço agora no estômago? Hã? E eu pergunto, onde é que está o seu de jejum? Hã? Estômago. E o que aconteceu com ele? Fermentou. Produziu o quê? Álcool. Esse alimento já não é mais o quê? Um alimento é o quê? Um veneno. E quando ele seguir o seu trajeto, ele vai provocar o quê? Gases, dores de cabeça, distensão abdominal, colites, gastrites, diverticulites, todas as ites da gastroenterologia, na realidade, a maneira como nós não estamos sabendo cuidar do nosso organismo. E muitas pessoas seguem assim, às 4 da tarde, às 6 da tarde, e às vezes chegam em casa às 8 da noite, preparam aquele lauto jantar, sentam-se, respiram fundo assim de frente para a vítima, e o que dizem? Agora sim eu vou comer porque quase não tive tempo de comer durante o dia. Passou o dia todo comendo. E aqui vem as primeiras implicações. Às 10h30 da noite, nosso cérebro deveria estar começando a produzir alguns hormônios. Entre esses hormônios se encontra a melatonina. O que faz a melatonina? A melatonina é o hormônio mestre que desencadeia a produção de vários outros hormônios que vai fazer a recuperação do cansaço do dia anterior. E esse hormônio só é produzido entre 10h30 até 1h30 da manhã. Mas chega meia-noite, o que o estômago está fazendo? Está batalhando com aquele frango, não é verdade? Ele não tem como produzir. E quando termina o processo digestivo, meia-noite, meia-noite e meia,
a quantidade de melatonina que se